Por que não levou seu irmão com você? Ele não quis ir. Disse que queria vir para casa. Oh, papai, eu não tive culpa. Não podia imaginar que ele sofreria um acidente. O que foi? Um carro? Ele foi atropelado? Não, seu irmão foi assaltado. Assaltado? Mas... Assaltado sim, por quê? Você o deixou sozinho, já era tarde. Veio um malfeitor e o assaltou. E não foi só, bateu nele também. Ele está todo machucado. Oh! Judite desatou a chorar, e a mãe abraçou-a, tentando consolá-la. Não chore, minha filha. Ele foi hospitalizado, mas está passando bem. O médico disse que amanhã poderá sair. Quero vê-lo. Isso é impossível, objetou o pai veemente. Por que não me deixaram um bilhete? Eu teria ido encontrá-los no hospital. E quem teve cabeça para isso? Só pensávamos em socorrer seu irmão. Tem razão, papai. É que essa notícia me deixou profundamente abalada. Todos nós ficamos, minha filha, contemporizou Noêmia. Mas agora não há mais nada que possamos fazer, apenas rezar. Ele já foi atendido e medicado. Graças a Deus não foi nada realmente sério. Vamos dormir, ordenou Silas. Já é tarde e Judite tem aula de manhã cedo. Não quero ir à aula, pai, protestou a moça. Quero ver Romero. Depois, quando você voltar da faculdade, poderá vê-lo. Talvez, até lá, ele já esteja em casa. Ah, pai, por favor, deixe-me ir com vocês, buscá-lo no hospital. Nada disso. Você vai à faculdade e pronto. Não poderá ajudar em nada mesmo. Como não? Romero vai se sentir mais seguro comigo a seu lado. Ele tem a mim e a sua mãe. E agora chega de discussão. Já para a cama. Embora contrariada, Judite teve de obedecer. Sentia o peito oprimido, um remorso cruel a dominar-lhe o coração. Por que deixara Romero sozinho? Se o tivesse acompanhado, nada daquilo teria acontecido. Ela nem sabia direito o que tinha acontecido, nem como. O caminho do cinema até sua casa era movimentado e iluminado. Como alguém fora assaltar Romero em meio a tantas pessoas? Não adiantava ficar pensando. No dia seguinte, quando voltasse, ele mesmo lhe contaria tudo. Pensando nisso, Judite deitou-se na cama e apagou a luz. Custou muito a pegar no sono, porque a imagem de Romero não lhe saía do pensamento. Como estaria passando o irmão? E mais, como estaria se sentindo, longe da segurança do lar? No dia seguinte, bem cedinho, Romero despertou sentindo o corpo todo dolorido. Tentou levantar-se, mas a dor o impediu, e ele arriou novamente na cama. Olhou ao redor tentando identificar o lugar em que estava. Era um hospital, com certeza, e ele estava numa enfermaria. A um canto, uma enfermeira aplicava uma injeção num velhinho, e ao levantar os olhos, ela viu que ele a olhava espantado. Deu-lhe um sorriso e saiu apressada. Em seguida voltou acompanhada por alguém, que ele deduziu ser o médico, e foi retomar as suas atividades. Bom dia, Romero, disse o médico. Sou o Dr. Plínio e vim ver como está passando. Sente-se melhor? Romero levou as mãos à cabeça e tornou com voz triste. O que aconteceu? Não se lembra? Ele balançou a cabeça, mas parou abruptamente, e em sua mente perpassou a sombra de uma lembrança mordaz. Baixou os olhos envergonhado e começou a chorar baixinho. Aquele homem, balbuciou com amargura, calando-se com um soluço. Você não tem do que se envergonhar, tornou Plínio, notando seu constrangimento. Você foi vítima de um ataque, e o único ato vergonhoso foi o de seu agressor. Onde está meu pai? Foi para casa ontem à noite, mas em breve voltará. Deve estar furioso. Seu pai ficou muito preocupado, assim como sua mãe. E não é para menos. O que fizeram com você foi muita covardia. Eu não tive culpa. É claro que não. De repente, Romero viu-se abrindo o coração para aquele desconhecido, como se já fossem amigos de longa data. Ele me enganou. Disse que queria ser meu amigo. Eu não sabia. Não podia imaginar. Se eu soubesse, não teria feito aquilo. Romero, agora, chorava convulsivamente.
E Plínio condoeu-se sobremaneira. Já vira muitos casos como aquele, meninos e meninas sofrendo com a traição e a violência, sentindo na carne a dor de ingressar no mundo adulto de forma tão abrupta, violenta e traumatizante. Você não fez nada, tranquilizou o médico. Não foi culpa sua. Deixei-o acompanhar-me. Estávamos falando do filme. Eu me empolguei. Nem percebi para onde ele estava me levando. De repente ele me agarrou. Começou a fazer coisas. Ah, doutor, foi horrível. Posso imaginar. O senhor sabe o que ele me fez? Fui eu que o examinei. Eu não queria, mas ele me forçou. Fez de mim uma mulherzinha. Mas eu não queria, juro, doutor, eu não queria. Eu sou homem. Ante os soluços angustiados de Romero, Plínio afagou sua cabeça e tornou com voz bondosa. Tenha calma. Não precisa se justificar. Não estou aqui para julgá-lo. Só o que quero é ajudar. Mas meu pai, quando souber, vai querer me matar. Seu pai já sabe. Já? E não disse nada? Ele está bastante transtornado, o que é natural num caso como este. Mas não me parece que esteja querendo matá-lo. Não? Nesse momento a enfermeira entrou novamente e cochichou algo ao ouvido de Plínio, afastando-se em seguida. O médico fitou Romero com piedade e informou: seus pais estão aí fora. Acabaram de chegar. Silas e Noêmia entraram aflitos, procurando o leito de Romero, entre tantos que ali estavam. Ao avistarem o médico ao lado de sua cama, correram para lá a passos apressados. Bom dia, doutor, disse Silas, e Noêmia balançou a cabeça. Bom dia, respondeu o médico. Noêmia correu para junto do filho e abraçou-se a ele, falando entre lágrimas. Ah, Romero, meu filho, meu menino, o que fizeram a você? Ui! Gemeu Romero, sentindo o corpo doer sob o abraço da mãe. Cuidado, dona Noêmia, advertiu Plínio. Ele ainda está muito machucado. Desculpe-me, meu filho, mas é que estava tão preocupada. Seu pai e eu ficamos muito aflitos. Romero fitou o pai, que o cumprimentou com certa emoção. Como está, meu filho? Melhor? Vai-se indo. Silas deu um sorriso amargo e virou-se para o médico. Então, doutor, podemos levá-lo hoje? Creio que sim, respondeu o médico a contragosto. Ele está reagindo muito bem. Creio que, depois do almoço, poderá sair. Por que não agora? Por que há pressa? Ainda quero fazer mais alguns exames. Coisa de rotina, mas necessária. Entendo. Plínio olhou para os lados e chegou o rosto mais para perto de Silas, indagando a meia voz. E então? Pensou no que conversamos? Sem tirar os olhos do chão, Silas respondeu. Pensei sim, doutor. E minha resposta continua sendo não. Estava encerrado o assunto. Silas voltou-lhe as costas e aproximou-se do filho, pondo-se a apreciar os gestos de carinho da mulher. Não tendo mais o que dizer para convencê-lo, Plínio afastou-se, falando desapontado. Bem, podem ficar com ele. Vou preparar a alta para depois do meio-dia. Depois virei aqui terminar os exames. Assim que ele se foi, Silas virou-se para Romero e falou com um ar grave. Nem uma palavra do que aconteceu ontem, Romero. O quê? Indignou-se o menino, pensando que não havia entendido direito. Nem uma palavra. Não quero que conte isso a ninguém, nem à sua irmã. Se contar, dou-lhe uma surra da qual jamais irá se esquecer. Mas, o que direi? Que você foi assaltado. Vinha caminhando distraído e um homenzarrão o assaltou. Bateu em você para tomar-lhe o dinheiro. Nada mais, e não se fala mais nisso. Mas, pai, nada de mas. O assunto está encerrado. Não quero mais ouvir falar nesse episódio. Para mim está tudo acabado e enterrado. Não quero saber como foi que lhe tiraram a vergonha. Só espero que você não tire também a minha. Não diga mais nenhuma palavra sobre esse incidente. Vamos colocar uma pedra sobre tudo isso. O que passou, passou. Agora a bola para frente.
Esqueça o que aconteceu e trate de arranjar uma namorada. Romero engoliu em seco, nada de perguntas. O pai nem queria saber como tudo acontecera. Simplesmente o proibia de tocar no assunto, com medo de se envergonhar. Mas envergonha-se de quê? Então não fora ele a única vítima de tudo aquilo? O único realmente humilhado, vilipendiado, tratado feito um traste, um cão sarnento? Quem, senão ele, tinha algo de que se envergonhar? A ameaça do pai, entretanto, era por demais real e séria, e Romero não disse mais nada. Olhou para a mãe em busca de apoio, mas ela grudou os olhos no chão e não ousava encará-lo. Por que tinha de ser tão passiva e omissa? E Judite, por que não estava ali também? Na certa, porque o pai não deixara. Pelo visto, não havia contado nada a ela, e Judite devia estar pensando que ele fora mesmo assaltado. Romero queria correr e contar de tudo, mas o pai o proibira de compartilhar sua dor até com a irmã, e ele o temia demais para contrariar suas ordens. Silas era bem capaz de cumprir suas ameaças e dar-lhe uma surra inesquecível, que hospital nenhum poderia curar. Os exames transcorreram calmamente. A saúde de Romero, no geral, estava boa, e os ferimentos não davam mostras de infecção. Assim, logo depois do almoço, ele foi liberado para ir para casa. Plínio lamentou profundamente o fato de que mais um pai incompreensivo impedia que a justiça fosse feita, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Se fosse seu filho, saberia direitinho como agir. Procuraria a polícia e faria a queixa-crime. Jamais deixaria passar impune o agressor de seu filho. Mas Romero não era seu filho, e ele não tinha o direito de passar por cima da vontade daquele pai. A lei o protegia, dava ao pai o direito de optar por ir avante ou não com uma ação criminal. E quem era ele para ir contra a lei? Quando chegaram à casa, Noêmia levou Romero para o quarto para descansar. Ele ainda estava muito doído e com dificuldades de andar, o que desgostava Silas imensamente, lembrando-se de que seu filho jamais seria o mesmo depois daquilo. Mesmo que ele arranjasse uma namorada e procurasse levar uma vida normal, Silas jamais poderia esquecer que Romero fora violado naquilo que possuía de mais valioso, sua masculinidade. Noêmia deitou-o em sua cama e acomodou-o nos travesseiros. Ligou o ventilador e abriu a janela. — Quer mais alguma coisa, meu filho? Indagou solícita. — Não, mãe, obrigado. Onde está Judite? — Na faculdade. Ela não quis ir me buscar? Seu pai não deixou. Sabe como ele é rigoroso com as coisas de estudo. Mas eu estava no hospital. Agora você está em casa, e Judite logo logo chega por aí. Então poderão conversar. Mas cuidado! Lembre-se do que seu pai falou. Pode deixar, tornou acabrunhado. Não direi nada. É o que ele quer, não é? Que eu finja que nunca aconteceu nada. Seu pai só quer seu bem. Acho que ele quer é o bem dele mesmo. Não diga isso. Ele ficou muito preocupado. E se o proibiu de tocar no assunto, foi para que você não virasse motivo de chacota na rua. Para que quem não virasse motivo de chacota? Eu ou ele? Não fale assim, Romero. Seu pai pode não gostar. A ideia de que o pai pudesse escutar aquelas palavras assustou-o, e Romero silenciou. Faria sem maiores questionamentos o que o pai lhe ordenara. No entanto, não podia fingir que não estava magoado. Sofrera um duro golpe, e o mínimo que podia esperar era a compreensão da família. Mas o pai se negava a escutar, a mãe tinha medo de perguntar, e a irmã ignorava tudo. E ele estava proibido de tocar no assunto. Ninguém poderia imaginar como estava se sentindo. A violência de que fora vítima deixara-lhe profundas marcas. Sentia-se triste, inseguro, culpado. Se não tivesse dado conversa para aquele sujeito,
Nada daquilo teria acontecido. Mas ele era ingênuo e inexperiente, e jamais poderia prever uma coisa assim, até porque aquele assunto era tabu em sua casa. O pai nunca o alertara para coisas daquele tipo. Por isso, ao deparar com aquele homem, Romero nem imaginou que ele fosse capaz de lhe fazer mal. Lembrava-se de que chegara a desconfiar de que ele fosse homossexual, mas nunca poderia supor que ele quisesse violentá-lo, ainda mais com tanta brutalidade. Depois que a mãe saiu, Romero afundou o rosto no travesseiro e desatou a chorar. Em minutos, adormeceu. Era melhor dormir do que enfrentar aquela situação, e ele ferrou num sono profundo e agitado. Despertou mais tarde sentindo a presença de alguém a seu lado. Era Judite, que chegara da escola e se sentara em sua cama, acariciando-lhe os cabelos. Quando ele abriu os olhos, ela sorriu e deu-lhe um beijo na testa. Meu menino, falou com ternura, o que foi que fizeram a você? Ele não respondeu, tentou sorrir, mas sua boca se contraiu num esgar de dor, e ele acabou chorando no colo da irmã. Ela alisava seus cabelos com carinho, e quanto mais doce e amorosa ela era, mais ele se entregava ao pranto. Por fim, quando achou que já não possuía mais lágrimas para chorar, enxugou os olhos e balbuciou. Judite, você nem sabe o que passei. Como foi? Não posso imaginar. Aquela rua é tão movimentada. Seguindo as ordens do pai, Romero mentiu. Eu vinha distraído. Nem percebi quando o cara se aproximou por trás. Ele me pegou de jeito, me bateu e me tomou todo o dinheiro. E ninguém viu? Não vieram ajudar? Não havia ninguém por perto. Mas que coisa! Deixe isso para lá, já passou, quero esquecer. Sinto-me tão culpada. Você não tem culpa de nada. Não podia imaginar que iam querer me assaltar. Não, eu devia tê-lo acompanhado até em casa. Jamais irei me perdoar por isso. Assim você me deixa triste. Não foi culpa sua. Não foi culpa de ninguém. Ele o agrediu muito? Não quero mais falar sobre isso. Romero sentiu que a voz se estrangulava na garganta, e Judite abraçou-se a ele, falando cheia de arrependimento. Tem razão, Romero, perdoe-me. Sei que deve ser horrível lembrar-se do que aconteceu. Só perguntei porque fiquei curiosa e porque estou muito arrependida de ter deixado você sozinho. Mas não vou perguntar mais. Agora descanse. Na hora do jantar, trarei uma bandeja para você. Judite saiu. Ao vê-la se afastar, Romero sentiu-se extremamente só. Ela era sua única amiga, a única que o compreendia. Se não podia compartilhar com ela sua dor, como faria para enfrentá-la? E mais, como conseguiria vencê-la? Romero pensou que jamais o conseguiria. Capítulo 3. Sentada na lanchonete, Judite conversava com Alex. Desde o dia do assalto, vinham saindo juntos. Alex era amigo de um colega de turma de Judite e já estava quase terminando a faculdade de engenharia. Aos 22 anos, era um rapaz bonito e inteligente, disputadíssimo pelas garotas. Sabe, Alex, começou Judite, enquanto mordiscava um queijo quente. Não entendo o que aconteceu com Romero. Desde que foi assaltado, anda muito esquisito. Ele está traumatizado. Com o tempo isso passa. Tomara que você esteja certo. Ele anda arredio, não quer conversar com ninguém. Nem comigo, que sou sua maior amiga. Ele está apenas assustado. É natural. Levou uma surra do tal sujeito e deve se sentir envergonhado. Qual é o homem que gosta de apanhar? Judite não estava bem certa. Fazia já 2 meses que tudo acontecera, e desde então, Romero nunca mais fora o mesmo. Mas talvez Alex tivesse razão, e aquilo fosse passageiro. Passado o susto e o trauma, Romero voltaria ao normal. Ela suspirou e alisou a mão de Alex por cima da mesa, indagando meio sem jeito. Quando você vai lá em casa? Estive pensando.
Já estamos namorando há 2 meses e creio que estou apaixonado por você. Ela corou e ele prosseguiu. Por isso, gostaria de falar com seus pais. Mostrar a eles que minhas intenções são sérias. Ah, Alex, que bom. Papai já estava mesmo começando a reclamar. Disse que rapaz bem intencionado faz logo questão de conhecer a família da moça. Pois é, podemos marcar para breve um encontro. Que tal um jantar em sua casa? Ótima ideia, mamãe já havia sugerido isso. E quando pode ser? Creio que sábado estaria ótimo. Sábado então, está combinado. Beijaram-se longamente e a conversa mudou de rumo. Já eram quase 9 horas e Judite precisava voltar, porque o pai não gostava que permanecesse na rua até tarde. Alex levou-a de carro até a porta de casa e depois foi embora. Ao descer do veículo, Judite parou alarmada. Mesmo da rua podia ouvir os gritos do pai ecoando pela janela aberta. Atravessou correndo o jardim e irrompeu porta adentro, bem a tempo de presenciar a bofetada que Silas acabara de estalar na face de Romero. Seu Mariquinhas, esbravejou, é por isso que todo mundo vive falando de você. Romero encolheu-se todo a um canto, e Judite exclamou indignada. Papai! O pai, a mãe e o irmão olharam-na ao mesmo tempo, e Romero sentiu imenso alívio ao vê-la. Na mesma hora correu a seu encontro e atirou-se em seus braços, choramingando em seu ombro, agarrado como se ela fosse sua mãe. Silas encarava-o com raiva, e Noêmia abaixou a cabeça, ao mesmo tempo aliviada e temerosa. Pelo menos Judite tinha a coragem de enfrentar Silas, algo que Noêmia não se atrevia a fazer, e tomaria a defesa de Romero. Mas o que está acontecendo? Posso saber? Era Judite novamente. É esse moleque, esbravejou Silas, apontando para Romero o dedo ameaçador. Vai fazer 14 anos e se comporta feito uma mocinha e donzela. O que ele fez? O que ele não fez? Já está na hora de voltar a sair sozinho, mas ele se recusa. Sair para onde? Não lhe interessa, é assunto de homem. Pela voz irritada do pai e pelo olhar de súplica de Romero, Judite sabia que ele estava falando da tal Domitila, de quem o irmão lhe falara na primeira vez em que fora à sua casa. Ela sabia que a experiência havia sido ruim e que ela mentira, chamando-o de garanhão só para agradar o pai. Sabia que Romero havia detestado a mulher, o que ela julgava compreensível, visto a pouca idade do menino. Por que não o deixa em paz? Rebateu Judite, um tanto agressiva. Por que não o deixa escolher quando é hora de sair? Já disse para não se meter nisso. Você é uma mocinha e não entende dessas coisas. E do que você entende, além de si mesmo? Só consegue pensar no que os outros vão dizer se o seu filho não dormir com uma rameira. Cale a boca. Isso não são modos de uma moça de família falar. E isso não são modos de um pai educar o filho. Filhos devem ser tratados com amor e respeito, não com violência e agressão. Está querendo dizer que não amo meus filhos? Não estou querendo dizer nada. O senhor é quem sabe o que sente por nós. Você é muito atrevida, menina. O senhor é que é autoritário, prepotente e dono da verdade. Por que não experimenta perguntar o que sentimos, só para variar? Em vez de responder, Silas aproximou-se e ergueu a mão para bater em Judite também. Mas Noêmia segurou sua mão e objetou. Pense no que vai fazer, Silas, para não se arrepender depois. Caindo em si, Silas soltou o braço ao longo do corpo. Não costumava bater em Judite. Ela era uma menina e ele tinha um jeito todo especial de tratar as meninas. Achava que toda mulher era um ser frágil e submisso, e levantar a mão para uma moça era, no mínimo, um pecado mortal. Com os meninos, podiam-se usar métodos mais agressivos. As meninas deviam ser tratadas com severidade, mas jamais com violência física. Vá já para seu quarto, ordenou ele.
Sem baixar os olhos, Judite apertou Romero contra si e saiu com ele para seu quarto. Não deixaria o irmão ali por nada. Pensou que o pai fosse mandar que o menino voltasse, mas ele não fez nada. Foi ele também para seu próprio quarto. Não queria mais conversar com ninguém. Naquela noite, Romero dormiu no quarto de Judite. Sentia-se inseguro, com medo de que o pai surgisse de repente e o espancasse. Judite ajeitou a cama para os dois e trancou a porta, só para se certificar de que o pai não os incomodaria. Apagou a luz e acendeu o abajurzinho da mesinha de cabeceira. A casa toda estava em silêncio, e Judite puxou o assunto. Papai brigou com você por causa daquela Domitila? É sim. Quer me obrigar a ir lá novamente. E você não quer ir? Não. Por quê? Não gostou dela? Não, respondeu após breve pausa. Ela me dá nojo. Mas por que, Romero? Ela é feia, gorda, mal cheirosa? Não, até que é uma mulher bonita. Então, qual o problema? Não sei, Judite. Ela é grosseira, vulgar. Faz coisas. Engoliu em seco e afundou o rosto no travesseiro. Não precisa ter vergonha de mim. Sei muito bem como são essas coisas. Você sabe? Mais ou menos. Nunca fiz, mas sei como são. Alex e eu? Bem, estamos namorando. Romero ergueu o corpo na cama e indagou perplexo. Vocês já dormiram juntos? Bem, dormir não dormimos. Mas eu o deixei passar as mãos em meu seio. Judite! Não conte nada a papai. Se ele souber, me mata. Imagine se eu ia contar uma coisa dessas. Pode confiar em mim. Não digo nada a ninguém. Obrigada. Sabia que podia confiar em você. Você é meu irmãozinho e é a pessoa no mundo que eu mais amo. E Alex? É diferente. Estamos namorando há pouco tempo, mas sinto que estou gostando dele também. E ele se declarou apaixonado. Quer vir aqui em casa falar com papai. É mesmo? Quando? No sábado. Veja só, na confusão esqueci de contar. Nem sei se papai ouviria, estava tão bravo. Tudo por causa daquela Domitila. Judite abraçou-o e, como que escolhendo as palavras, disse baixinho: Quero que saiba que amo você de qualquer jeito, seja de que jeito você for. Eu amo e amarei sempre você. O que quer dizer, Judite? Como assim, de que jeito eu for? Quero dizer, mesmo que você seja diferente. Diferente como? Não sou diferente. Sou igual a todo mundo. Eu sei, mas você... Ela baixou a cabeça e desanimou. Deixe para lá. Romero deixou. Não entendia bem o que Judite estava tentando lhe dizer, ou fingia que não entendia, e virou-se para o lado. Não aguentava mais a pressão do pai sobre ele. Quando ele iria compreender que Romero não apreciava aquelas ordinárias com quem ele insistia que o filho devia dormir? Quando chegasse a hora, arranjaria uma namorada como Judite, linda, meiga, inteligente e decidida. Não queria uma vagabunda qualquer, queria uma moça decente. Só na noite seguinte Judite conseguiu comunicar aos pais sobre o jantar no sábado. Silas até que ficou satisfeito. Pelo que a filha dissera, Alex era um rapaz estudioso e de boa família. O pai era engenheiro e a mãe era professora. Seria um excelente partido para Judite, e ele até torcia para que eles se casassem logo. Em tempos como os que viviam, em que a garotada andava se esquecendo da moral e dos bons costumes, seria bom que ela se casasse com um rapaz decente e constituísse família cedo, o que significava uma preocupação a menos. Silas não tocou mais no assunto de prostituta com Romero. Estava satisfeito com as perspectivas de um noivado para Judite, e os problemas com o filho podiam esperar. Ainda assim, quase não falava com ele, o que Romero até achou bom, para poder ficar livre daquela insistência. Em seu íntimo, sentia-se profundamente magoado,
não só com as lembranças do que passara, que ainda não conseguira apagar, mas e principalmente com a indiferença dos pais, mais ainda da mãe. Ele não conseguia entender como a mãe podia ser tão omissa, como desejava que ela o defendesse, que o acariciasse, que o tomasse no colo e alisasse seus cabelos, enquanto ele chorava, até que ele se acalmasse e pudesse dormir. Mas ela não fazia nada disso. Silas dizia à mulher que aquilo não era coisa para homem, e que ele acabaria se transformando num mariquinhas, de tão mimado. E a mãe foi obrigada a concordar, passando a dispensar-lhe apenas carícias discretas e comedidas. Por isso, afeiçoara-se cada vez mais a Judite. Esta não se importava com o que o pai dizia ou pensava, e sempre tinha uma palavra amiga para Romero. Dava-lhe beijos, acarinhava-lhe as faces e os cabelos, deitava-se com ele na cama e ficavam até tarde conversando, dividindo alegrias e tristezas. Mais do que amigos, eram cúmplices. A única coisa que Romero não ousava comentar com a irmã, por medo da reação do pai, era a sua experiência com Júnior. Pensando em Júnior, sentiu um calafrio. Ainda guardava no corpo as marcas da violência, e seu coração se confrangia todas as vezes em que se lembrava daquele episódio. Romero pensou que, enquanto vivesse, jamais passaria por aquela experiência novamente. Não permitiria que nenhum homem o tocasse. Não acreditaria mais na conversa mole de malandro algum. Não queria passar por tudo aquilo de novo. Não queria servir de mulherzinha para nenhum veado. Capítulo 4. No sábado pela manhã, o telefone tocava insistentemente e Noêmia veio atender. Era Alex, pedindo para falar com Judite. Ela veio correndo atender e Alex foi logo dizendo: Oi, Judite, aconteceu uma coisa meio chata. O quê? Não vai me dizer que não poderá vir. Não é isso. Meus tios chegaram de Brasília hoje de manhã. E daí? E daí que trouxeram meu primo com eles. Meus pais e meus tios marcaram de ir ao show do Juca Chaves, mas o garoto só tem 17 anos e não pode ir. Sabe como é a censura. Você está tentando me dizer que quer trazê-lo ao jantar? Se você não se importar. É claro que não. Imagine se me importaria. Traga-o com você. Se é seu primo, vai ser da minha família também. Ótimo. Sabia que você ia concordar. Desligaram. Mais tarde, quando Alex chegou, veio trazendo o primo, um garoto alegre e extrovertido, que logo se pôs à vontade na casa de Judite. Chamava-se Mozart, em homenagem ao célebre compositor alemão, e era, segundo Alex, excelente pianista, o que deixou a família de Judite deveras impressionada. Silas e Noêmia gostaram muito de Alex. Ele era educado e de boa família, e daria um excelente marido para sua filha. Depois do jantar, a família reuniu-se na sala de estar para uma conversa informal, e Noêmia demonstrou curiosidade a respeito de Mozart. Meu primo toca piano desde os 6 anos, anunciou Alex. Sempre teve dom para a música. É mesmo? Admirou-se Noêmia. Pena que não temos um piano em casa para o escutarmos. Que tal se fôssemos à casa de Dona Filomena? Sugeriu Judite. Ela tem um piano antigo. Dona Filomena era a vizinha que morava do outro lado da rua. Viúva, idosa e solitária, adorava receber visitas em sua casa. Depois de uma breve discussão sobre os inconvenientes de importuná-la num sábado à noite, sem aviso, todos acabaram concordando que isso poderia ser uma boa ideia. De um canto da sala, Romero assistia a tudo em silêncio. Simpatizara muito com o rapaz. Ele era alegre, inteligente, falante e divertido. Tudo o que ele não era. Além disso, era muito bonito.
de um louro pálido, olhos verde escuros, parecia mesmo um alemão. Pensando nisso, Homero achou que seu nome fora apropriado, e pegou-se olhando para o rapaz a todo instante. Assustou-se consigo mesmo. Não entendia o que havia naquele jovem que lhe atraía tanto a atenção. Quanto mais Mozart falava, mais Homero se encantava. Em alguns instantes, chegou mesmo a rir de suas piadas engraçadas e de seu jeito espontâneo. Como gostaria de ser como Mozart! Achou que era essa admiração que o atraía para o rapaz e tranquilizou-se. Não havia com que se preocupar. Mozart era um rapaz bonito e simpático, mas era apenas um menino. Não era seu parente nem seu amigo, e aquela admiração acabaria no instante em que ele cruzasse a porta da rua, de volta para sua casa. Homero acompanhou os outros sem dizer nada, e foi bater à porta da casa de Dona Filomena. Ela ficou muito feliz com a visita e convidou a todos para entrar. Seus dedos já estavam ficando duros, e há muito ninguém tocava aquele instrumento. Já deve até estar desafinado, desculpou-se. Mozart sentou-se ao piano e experimentou as teclas. Ainda está bom, anunciou, correndo os dedos pelo teclado, para a admiração de todos, principalmente de Homero. Deixem-me começar com algo de meu homenageado. Tocarei primeiro um clássico. Pôs-se a dedilhar o piano e elucidou. Allegro. Estavam todos mudos, tamanha a admiração. O rapaz era efetivamente um virtuose. Judith, depois de ouvi-lo encantar a todos com as mais variadas sinfonias de Mozart, Bach e Tchaikovsky, sugeriu: por que não toca algo mais moderno agora? Ah, não, Judith, contestou o pai. Está tão bom. Acho que os moços gostariam de ouvir algumas cantigas da moda, disse Dona Filomena. Se a dona da casa concordava com música popular, não seria Silas quem iria discutir. Limitou-se a aquecer e sorriu meio sem jeito. Com uma graça sem igual, Mozart começou a tocar uma música mais atual, e, para espanto geral, limpou a garganta e soltou a voz de barítono. Lindo, e eu me sinto enfeitiçada. Correndo perigo. Seu olhar. É simplesmente lindo. Era, entre aspas, menino bonito de Rita Lee. Ele cantava lindamente, e o mais estranho é que olhava para Homero de soslaio, todas as vezes em que levantava os olhos do teclado. Homero sentiu-se enrubescer. Olhou para o pai pelo canto do olho, mas ele parecia absorvido pela música e embalava-se na cadeira com a mãe pendurada em seu braço. A um canto, Judith e Alex, sentados bem agarradinhos, pareciam não perceber a existência de mais ninguém no mundo, e Dona Filomena havia se levantado para ir buscar limonada na cozinha. Todos estavam distraídos e ninguém percebeu os olhares de Mozart para ele. Eram para eles, sim, tinha certeza. Cada vez que sua voz rouca diminuía um pouco mais, ele olhava para Homero, tomando o cuidado de não deixar que os outros notassem. Mozart cantava aquela música para ele, e Homero ficou envaidecido. Ele o achara bonito, estava elogiando-o por intermédio da música. Sem se dar conta, Homero começou a fixar o outro com insistência, e, em pouco tempo, já o encarava sem constrangimento. Quanto mais ele olhava para Mozart, mais Mozart o fitava, até que tocou o acorde final da música e sorriu, desviando os olhos para os demais presentes. Aquele sorriso foi encantador. Dona Filomena chegou com a limonada, elogiando a habilidade e o sentimento com que Mozart tocava, no que foi seguida pelos demais. Você já terminou seus estudos de música? Quis saber Silas. Homero desviou os olhos do rapaz para fitar o pai. Acabei de completar o curso básico.
Mozart já tem uma bolsa de estudos garantida para estudar em Salzburgo, informou Alex. Não me diga, espantou-se Dona Filomena. Isso é verdade? Indagou Judite. É sim, mas só vou em julho. Vai fazer faculdade na Europa? Tornou Silas. Vou sim, e pretendo integrar a Filarmônica de lá, quando terminar. A conversa concentrou-se nos estudos de Mozart, até que Silas decidiu que era hora de partirem. Já é tarde, anunciou, e Dona Filomena deve estar querendo dormir. Foi um prazer recebê-los em minha casa, finalizou Filomena. Venham quando quiserem. Despediram-se e voltaram para a casa de Silas. Alex entrou para um último café, e enquanto ele e Judite iam para a sala conversar com os pais, Mozart saiu para o jardim com Romero. Espero que não tenha ficado chateado por ter de tocar para nós, disse Romero para puxar assunto. Chateado eu? Imagine! Pois se é a coisa no mundo que mais gosto de fazer, olhou fundo nos olhos do outro e indagou. E você, do que mais gosta? Romero, acanhado, deu de ombros e respondeu. Não sei, acho que nada. Nada? Impossível. Todo mundo gosta de alguma coisa. Bem, o que aprecio, meu pai não me deixa fazer. Como assim? É que gosto de coisas que ele considera impróprias. O que, por exemplo? Será que você gosta de fumar e beber? Não, não. Mas gosto de poesias, por exemplo. E o que há de mais? Também gosto de poesias. Quer ver? Recitou um verso de Vinícius de Moraes e perguntou: Gostou? Será que existe alguma coisa que você não conheça? Tornou Romero atônito. Muitas. Mas no que se refere às artes, acho difícil. Adoro tudo que se relaciona à arte. Sério? E seus pais não ligam? Ligar? É claro que não. Que sorte a sua. Meu pai acha muitas coisas inadequadas. Quero dizer, não é que ele não goste. Você viu hoje como ele ficou com sua música? Mas ele diz que poesias e romances açucarados são coisas para mocinhas. Ah, é isso? Seu pai é bem careta, não é? É sim, é muito antiquado. Acha tudo feio. Ainda bem que meus pais não são assim. Eles concordam com tudo que faço, ao menos com quase tudo. Como assim? Você faz coisas que os desagradam? Não exatamente. Faço coisas que eles não sabem. O quê? Antes que Mozart pudesse responder, Alex veio do interior da casa de mãos dadas com Judite e com Silas a seu lado. Vamos, Mozart, chamou o primo. Está na hora de irmos também. Já é quase meia-noite. Mozart levantou-se e limpou as calças. Estendeu a mão para Romero, que se levantara também, e esperou até que os outros passassem. Posso telefonar para você? Indagou, acompanhando com o olhar os outros caminharem até o portão. Podemos marcar de ir a um cinema ou algo parecido? Você gostaria? É claro que sim, respondeu Romero, sentindo o rosto arder. Ótimo. Pegarei seu número com Alex. Apertaram-se as mãos e separaram-se. Romero ficou onde estava, vendo o rapaz afastar-se, tentando imaginar por que alguém como Mozart sairia com um cara bobo igual a ele. Devia haver 1000 garotas querendo sair com ele, mas Mozart convidara-o para ir ao cinema. Por quê? Por mais que tentasse arranjar uma desculpa, Romero sabia que Mozart se interessara por ele. O rapaz nada dissera, mas seus olhares foram bastante significativos. Será que ele era homossexual? Se fosse, não seria muito apropriado que os vissem juntos. Pensando melhor, que mal poderia haver? Pelo visto, ninguém sabia dessa particularidade da vida de Mozart, se é que isso era verdade. E ninguém teria motivos para desconfiar dele, nem seu pai. Ele e Mozart poderiam travar uma amizade sincera, e o pai ainda os estimularia, só para ver se Mozart seria capaz de arranjar uma namorada para ele. Mas era só isso que poderiam ter, uma amizade sincera. Romero não queria nada além disso,
Se o rapaz era homossexual, isso era lá problema dele. Mas Romero não queria se envolver com aquele tipo de coisa. Ainda guardava fresquinha na memória a trágica experiência que tivera com Júnior e não pretendia que aquilo se repetisse. Fora horrível. As mãos grossas de Júnior em seu corpo, as pancadas que levara, a dor das entranhas dilaceradas. Ao se lembrar desse episódio, Romero chorou baixinho. Como alguém era capaz de fazer aquilo com outra pessoa? Era medonho. Ser ultrajado daquela maneira, ferido, humilhado. Ele não merecia. Ficou recordando as mãos de Júnior e a sensação que tivera quando ele o tocara. Fora nojento. Júnior apalpara-o e apertara-o. Aquilo lhe causara dor. Mas não fora apenas dor. Romero soltou um grito abafado de pavor ao pensar nisso. Por detrás da dor que Júnior lhe infligira, podia sentir algo diferente. Fora doloroso, sim, porque violento. Mas além da dor, da violência, havia algo que Romero não sabia definir. Ele queria se convencer de que fora vítima de um ato abominável e de que jamais passaria por aquilo novamente. Mas a verdade é que, pensando em Mozart, a experiência com Júnior não lhe parecia mais assim tão terrível. Cada vez mais assustado consigo mesmo, Romero tinha até medo de pensar e descobrir coisas que não gostaria de ver. Mozart despertara nele sentimentos que antes Júnior havia despertado, sem que ele soubesse. Quanto mais constatava isso, mais se indignava e ficava repetindo para si mesmo que o que Júnior lhe fizera fora horrendo, porque ele o obrigara a fazer coisas que não queria. Não queria? Se não queria, por que então aceitara sua companhia? Então não vira que ele o ficara olhando? Que homem olha para outro homem do jeito como ele olhara para Júnior, se é verdadeiramente homem? Ele sabia. No fundo, sabia o que Júnior queria. E o que Júnior queria inconscientemente era o que ele queria também. Por isso lhe doía tanto. Saber que Júnior o maltratara por algo que ele também desejava, só que de outra forma. E era o mesmo que ele sentira com relação a Mozart. Só que Mozart era um jovem educado e sensível, ao passo que Júnior era um grosseirão. Mas em seu íntimo, Romero sabia que o atraíra para Júnior era o mesmo sentimento que o atraía agora para Mozart. Não era paixão nem desejo, nem curiosidade nem perversidade. Era instinto. Apenas instinto. Por um motivo que Romero não sabia explicar, sentia-se atraído pelos rapazes, como jamais fora por garota nenhuma. Mas como aquilo era possível? Talvez ele estivesse confuso. Talvez a experiência traumática com Domitila o houvesse levado para o outro lado. Mas, se Domitila o traumatizara, o que deveria dizer de Júnior? Domitila não lhe batera, ao passo que Júnior o espancara até quase o deixar inconsciente. As carícias de Domitila o enojaram, enquanto as mãos de Júnior lhe causaram imensa dor. Mas por detrás da dor, não queria reconhecer, teimava em não aceitar. O que sentira com Júnior fora dor, só dor. Contudo, se for apenas dor, o que seria aquele fogo que o queimava por dentro todas as vezes em que se lembrava do contato da pele de Júnior sobre a sua própria pele? Era dor e insistia, dor, dor, dor. Ficava repetindo para si mesmo essa palavra, tentando com isso se fazer surdo ao apelo do prazer que lutava para emergir. Um prazer que ele não queria reconhecer ou aceitar. Um prazer proibido, inaceitável, vil. Mas fora um prazer. Não fosse a dor do espancamento e da humilhação, Romero teria se deliciado com Júnior, ao passo que Domitila, por mais que o acariciasse, jamais conseguiria lhe dar um mínimo de prazer, o mais ínfimo que fosse.